Estão vendo minha tela? Sim. Sim. O alimento é processado. Então, comida de verdade não faz mal. Agora, o processamento faz toda a diferença. A gente consegue comer uma batata, por exemplo, vários pedaços de batata. Agora, se você transforma essa batata num purê, a quantidade que você consegue comer é ainda maior. Você destruiu as fibras e transformou aquilo numa pasta de glicose. Então, a maneira com a qual a gente processa os alimentos faz toda a diferença. O suco, a gente precisa perder essa romantização do suco. Da mesma maneira, smoothies, né, que tá super na moda. Você pega várias frutas que você não conseguiria comer de uma vez, você coloca num ultraprocessador, você transforma aquele monte de fruta numa textura grossa e aí você consome todas aquelas frutas de uma vez só e o seu cérebro nem percebe, porque com líquidos a gente demora muito mais para distender o estômago e ativar a saciedade. O que acontece é que a frutose ela não pode ser utilizada pelo nosso organismo como um todo. Toda a carga de frutose que nós comemos vai direto para o fígado, que consegue sim lidar com quantidades não exageradas de frutose, mas a partir de um certo limite, esse excesso de frutose leva a um processo chamado lipogênese de novo, que, como o próprio nome sugere, é a formação de gordura de novo, nesse caso dentro do fígado. Parte dessa gordura formada pela frutose, ela é exportada para a corrente sanguínea, causando ganho de peso, obesidade, problemas com colesterol, aumento do risco de doenças cardiovasculares e outros. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o nosso corpo gosta tanto de glicose e ele precisa tanto, o nosso cérebro, de glicose, que quando a gente faz dieta cetogênica, por exemplo, o nosso corpo transforma glicose em glicogênio, ou seja, em açúcar para o nosso cérebro. O nosso cérebro só funciona a partir de açúcar. Por isso que quando a gente não come carboidrato, ou pelo menos tem uma dieta ali até 5, 10% no máximo de carboidrato, a gente consegue emagrecer e estimular tanto os nossos processos metabólicos, mas também a perda de peso e a queima de gordura. Ao contrário, né, quando a gente come excesso de açúcar e de glicose, o corpo transforma isso em gordura para justamente poder armazenar. Então, quando você tem um excesso muito grande, é exatamente isso que ela está explicando. Outra parte fica dentro. Sandra, você está falando alguma coisa? Ó, quero contar o seguinte. Eu percebi que tem açúcar em tudo. Gente, a gente come coisas doces o dia inteiro, tudo tem açúcar. Eu fico procurando uma coisa só salgada para almoçar, é difícil. Então, eu tenho que perguntar assim, nessa necessidade do cérebro de açúcar, eu tenho direito a uma sobremesa por mês, máximo. E o carboidrato diminuiu significativamente. Então, eu penso que eu estou comendo açúcar nas frutas, que eu estou tentando aprender a escolher qual comer. Mas aí eu estou, como se diz, o meu cérebro não está prejudicado por isso. Você fala que o seu cérebro estaria prejudicado por isenção do açúcar? Estou perguntando. Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário, porque é o seguinte, quando você se abstém
do açúcar, do carboidrato, do arroz, pão, macarrão, farinha branca, tapioca, cuscuz, e todos, eu coloquei ontem, fiz um postzinho com nomes, né? O açúcar tem mais de 50 nomes, e a gente precisa, quando compra alimentos prontos, ver, mesmo um biscoito salgado, se ele não tem muito açúcar na composição. Quando a gente tira tudo isso da nossa alimentação, o corpo começa a derreter a gordura visceral e toda a gordura do nosso corpo, e aí a gente começa a ficar saudável. Não vai faltar açúcar para o nosso cérebro de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Quando o corpo começa a usar a gordura como fonte de energia, o nosso cérebro fica muito melhor. Eu percebi uma coisa muito importante. No começo, foi um sacrifício, né? Agora, eu vejo, eu vou num lugar, o doce é colocado na mesa, mas meu corpo não quer. Ele está detestando. Quando eu falo uma sobremesa por mês, é porque eu tenho uma memória afetiva com pudim de leite, então eu vou comer para achar minha mãe, meu pai. Então eu como uma vez por mês para abastecer a criança. Mas é incrível, eu nunca pensei que o meu corpo fosse mudar de ideia. Eu não faço mais sacrifício. O corpo comprou a ideia de que não quer açúcar, não suporta açúcar. Pode estar onde eu estiver. Isso era louco, louco, louco. Porque acho que o corpo tem uma sabedoria que a gente não usa, né, sabe? Com certeza. E o autoconhecimento, né? Depois, em algum momento, eu vou falar sobre isso, que era bem o que eu tinha programado para hoje, se todo mundo tivesse acabado de ver o vídeo. Como a gente não acabou de ver o vídeo, eu acho que é uma boa a gente continuar vendo o vídeo junto e comentando ponto a ponto. Depois, em outro momento, eu vou falar, mas o autoconhecimento, né, fazer as pazes com o nosso corpo, e entender em que lugar que a gente está com relação aos sabores é o primeiro passo para a longevidade saudável. Você começar a mapear, porque o corpo, ele tem vocação natural para a vida e ele vai te ajudar. Você só precisa dar um pouquinho de espaço para ele. Bom, obrigado. Um prazer. Dentro do fígado, na forma de esteatose hepática ou gordura no fígado. E é importante dizer que esse processo, ele é muito parecido com o que acontece com o álcool. Então, aí a gente já está falando sobre o efeito agudo de muita frutose de uma vez. O que ela faz quando ela chega lá no nosso fígado? De um jeito fácil, a frutose ela causa uma crise energética no nosso fígado. Ela entra lá nas nossas células e as nossas células enxergam como um déficit de energia. Imagina que é um alerta, começa a piscar a luz vermelha e fala, alerta, alerta, estamos com falta de energia. A sua mitocôndria, ela fica confusa, ela fica assim, ela não sabe o que fazer com essa quantidade enorme de energia que chegou de uma vez só. E aí o que acontece? O nosso corpo direciona o nosso metabolismo para detoxificação, né? Porque frutose é um tipo de veneno, ela não serve para nada e o nosso fígado dá prioridade para quebrar essa molécula de frutose em metabólitos que a gente consegue eliminar. Então, nessa hora, essa crise energética faz com que o nosso metabolismo interrompa completamente a queima de gordura e comece a produzir gordura de maneira acelerada. Então, a frutose, ela aumenta a lipogênese de novo, aumenta a fabricação de gordura e essa fabricação acelerada de gordura, ela, lógico, vai se transformar em triglicérides. E aí a gente já sabe os efeitos desses triglicéridos, né? A gente pode acumular gordura tanto em volta dos órgãos, e aí acumulando gordura no fígado, a gente vai piorando, então é como se fosse um ciclo vicioso de piora da resistência insulínica. Então é importante entender que, apesar da frutose não ter esse efeito glicêmico importante, ela tem um efeito muito pior no nosso fígado de provocar uma fabricação desenfreada de gordura, e essa gordura pode se depositar em vários órgãos que não são saudáveis, né? A gente chama isso de gordura visceral, e isso vira uma cascata, né, de resistência insulínica, ela vai piorando a resistência insulínica. Então a frutose sozinha é um componente que piora e causa resistência insulínica. But
we really have to think about this insulin resistance in a new paradigm, because the one that we've been taught, the one that we understand, actually isn't the one that's really true. Então, frutose concentrada, não importa se veio da geleia de frutas natural sem açúcar. Não precisa ter açúcar adicionado na geleia. Por quê? Porque já tem muito açúcar lá, muita frutose concentrada na geleia. Você evaporou aquela água e concentrou aquela frutose. A mesma coisa, o mel, ele tem muita frutose lá. E o efeito do mel na glicemia pode ser baixo, mas o efeito da frutose em quem já tem síndrome metabólica, gordura no fígado, insulina elevada, vai piorar. É uma lenha na fogueira. A gente não é tão frágil quanto a quantidades de frutose, mas o nosso consumo atual de frutose aumentou em 20 vezes da década de 70 para cá. Por quê? Porque o nosso consumo de comida processada aumentou bastante e 90% da nossa fonte de açúcar, do consumo de açúcar, vem dos alimentos processados. Então, quando a gente para de comer comida processada, já fica mais fácil de separar de onde você está consumindo açúcar. Muitas pessoas acham que, eu preciso cortar o açúcar, eu vou só tirar a sobremesa. Não, pessoal, se você come comida processada, boa parte do açúcar que você consome, você não está enxergando. Tem açúcar lá naquele hambúrguer processado, naquela salsicha processada, naquela lasanha congelada. Todos os alimentos aqui que eu estou falando, salgados. No ketchup tem um monte de açúcar, no molho, no extrato de tomate tem um monte de açúcar. O problema é, existem 56 nomes para açúcar e se você não souber o nome de todos, você não vai conseguir se proteger contra esse consumo de comida processada com açúcar. Sandra, entendeu a questão do açúcar que está na comida salgada? Consegui. Entendi, eu entendi. Eu só não sabia. Bom, eu não como comida processada, mas eu como na rua. Eu como na rua. Eu estou querendo mudar isso, é a minha meta do ano novo astrológico. Eu vou entrar, fazer um curso do que é básico, porque eu sou uma analfabeta no fogão e me queimo. Porque mamãe falou para mim, sai daí, porque você bota fogo em tudo. E eu ponho mesmo, eu ponho a mão na água quente ainda. Então, eu vou tirar isso de letra, porque eu vi que a comida feita é outra coisa. Mas eu compro comida feita em casa por uma pessoa que ama cozinhar. E ela então, então ajuda, né? Com certeza. E mesmo quem come na rua pode escolher ali as preparações mais simples. Quanto mais simples a preparação, igual ela mostrou, você pode comer a batata em pedaço e você pode comer o pirê de batata. Então, a gente pensar... Eu quero interromper um minuto para te agradecer, porque você me ensinou a amar comida. Eu lembro de você milhões de vezes. Ontem, eu queria que você tivesse visto o meu prato de almoço. Era a coisa mais linda que se pode imaginar. Pedaço de salmão e todas as verduras cruas. E eu comer aquilo com prazer, isso eu devo a você. Eu teve paciência de esperar, eu consegui me ajustar em cima dos meus traumas. Sem pressão, sempre com carinho e amor. Porque eu sei que você me adora, né? E você me esperou, mas agora nós estamos juntos. E agora eu quero melhorar muito, porque é saúde e é importante, né? Então, valeu muito. Quero estar mais ativa nas coisas, aprender melhor sobre isso, e foi um grande desafio para mim na vida. Você mesma pode verificar, independente de qualquer coisa, você deve já estar uns 10 quilos mais magra. Ontem bateu 10 mais. quilos, sabe, Debbie? Ontem bateu 10, estou bem feliz. Então, você pode verificar, isso é mais de 10%, bem mais de 10% do peso total que você tem para perder. Eu tenho certeza absoluta que todos os seus marcadores de pressão, de colesterol, de diabetes, de gordura abdominal, tudo melhora. E aí, a gente se sente melhor, a gente dorme melhor, a gente tem mais disposição. E a gente começa a tocar a diferença de desejo e vontade. Olha,
Aí a Que gente é a cerejinha do bolo. o bolo, graças a Deus. É isso aí. Valeu. Valeu muito. disfarçado. Você sabia que dá pra ficar mais inteligente minutos antes de dormir só com o ChatGPT? Muita gente fala que usa o ChatGPT pra ficar E lembrando, o açúcar ele não tá lá para adoçar, tanto que a gente encontra açúcar em alimentos salgados, né? Por que o açúcar tá lá? Porque ele é um aditivo. Ele tem efeitos muito bons para a duração dos alimentos. Quanto mais açúcar você coloca, mais ele dura. Então veja esses pães de forma de supermercado, eles duram pra caramba, né? Tem um monte de açúcar lá, o açúcar deixa o pão bem macio, além do glúten, lógico, né? Mas o açúcar, ele deixa aquela casquinha dourada que dá vontade de comprar os alimentos. Então, quando você vê um frango que já está processado, né? Que ele já está pré-pronto, um peru que você já compra pré-pronto, ele já vem dourado, congelado, porque aquela caramelização da pasta em cima, né? Da capinha dourada dele, que deixa bem atrativo para você querer comprar. Aquela capinha, ela é feita, né? Por uma camada de glicose, de frutose, para acelerar o processo de a temperatura. Ele doura em temperaturas menores. Isso é vantagem para a indústria. Com uma temperatura mais baixa, você atinge o ponto de caramelização que deixa o alimento bonito. Com uma temperatura mais baixa, ou seja, você gasta até menos energia para vender um alimento que ainda fica mais atrativo com aquela coloração amarronzada. Então, o açúcar, ele tem vários efeitos interessantes para a comida processada e que trazem lucro para que o alimento dure mais, fique mais interessante, você tenha mais vontade de comprar porque ele é aparentemente bonito e que você não consiga parar de comer. Por quê? Porque a gente sabe que a frutose, ela acende lá no nosso cérebro. Isso a gente tem estudos de ressonância magnética funcional que mostram que quando a gente consome frutose, essa molécula, apesar de não aumentar a nossa glicemia no sangue, ela acende lá no nosso cérebro a região da recompensa. Então, qualquer produto que tenha frutose, mesmo que você não saiba que tenha, fica irresistível comer um só. Quantas vezes a gente já ouviu isso sobre comida processada, né? A gente sabe desses efeitos, a gente tem estudos com ressonância mostrando, e mais importante ainda, em termos de recompensa, um paciente obeso comparado com um paciente que não tem excesso de gordura na região abdominal, a quantidade de açúcar que ele precisa para ter a mesma sensação de recompensa é maior. Então, o obeso... Quero ressaltar um outro ponto aqui que não tem nada a ver com a alimentação, mas tem tudo a ver com autoconhecimento, com observação, com esse momento de silêncio que a gente precisa fazer diariamente junto com a gente, que é, né, faço a pergunta para vocês, o que acontece na nossa vida, individualmente e coletivamente, que a gente está o tempo inteiro precisando de recompensa. Então, sim, acho que não é segredo para ninguém, né, que os meus filhos, eles adoram ultraprocessados. Eles vêm fazendo, nos últimos tempos, um movimento para comidas mais saudáveis. Então, a Antonella mais focada em fruta, que tem bastante apetite para doce. O Joaquim está curtindo o abacate e faz o hambúrguer dele com abacate. Agora quer fazer miojo natural, então com cúrcuma. Enfim, estão estudando esse universo da alimentação. Mas, quando eles abrem, por exemplo, um pacote de Doritos, aquilo tem um cheiro horroroso, mas se você coloca um na boca, você vai querer comer 10, porque vai disparar realmente esse mecanismo, né, do hiperpalatável. Isso é um fato. Outra questão, que é isso que eu quero que vocês prestem atenção, é por que eu preciso colocar na conta da comida tudo o que acontece na minha vida. Não estou dizendo que seja fácil separar esses lugares, tá? Como eu sempre falo para vocês, toda vez que a gente encontra, a alimentação é
o lugar mais sensível da nossa vida, porque a gente come várias vezes por dia e a gente sempre tem, né, uma oferta de coisas que a gente não pode comer, ainda que sejam propagandas no celular, na televisão, no computador, a gente tem uma exposição ao que a gente não precisa e não deveria comer muito grande. Isso é uma questão, mas a gente precisa, a partir desse minuto, desses momentos de silêncio com a gente mesmo, desse exercício diário, cada vez que senta para comer, a gente precisa criar essas perguntas em torno da alimentação. Então, preciso agora, preciso por quê? O que me empurra para precisar especificamente aqui da compensação? Às vezes, é uma questão complexa, é um casamento complexo, é um filho, uma mãe, é um chefe, um subordinado, um trabalho, uma conta bancária. São questões complexas que a gente não vai conseguir resolver num passe de mágica. Mas outras vezes é apenas uma questão de falar, gente, está tudo bem e eu posso compensar o meu cansaço ou o que quer que seja com um escalda-pés, com um banho gostoso, com um pé na água fria, com uma caminhada descalça, com enfim, com outras coisas. E não colocar tudo na conta da comida. Então, só uma observação sobre essa questão dessa necessidade que o mundo nos impõe, né? Quando a gente se abrir o jornal, se ligar a televisão, já tem motivo para precisar se compensar. Mas a gente precisa olhar, precisa também ser sempre na comida. O obeso realmente precisa de mais para ter o mesmo efeito de recompensa que uma pessoa que não está obesa resistente à insulina. Isso a gente também tem estudos interessantíssimos mostrando. Dentro do universo nutricional, a gente tem essa classificação de macronutrientes para poder facilitar o estudo e conseguir endereçar cada tema de maneira apropriada. E o açúcar está lá dentro do grupo dos carboidratos como sendo um macronutriente. Só que tanto para mim, individualmente, quanto para outros estudiosos da nutrição, o açúcar não deveria ser considerado um nutriente ou uma fonte de nutrientes. Se a gente observar o açúcar do ponto de vista químico e molecular, o açúcar é uma fonte de energia. E para o organismo, nutriente e energia são duas coisas muito diferentes. Segundo o dicionário Oxford, a definição de nutriente é substância que provê nutrição, que é essencial para o crescimento e manutenção da vida. E o açúcar não se encaixa nessa definição. Veja que o dicionário fala claramente a palavra essencial. E não existem carboidratos ou açúcares essenciais. Ácidos graxos e aminoácidos, sim, existem. Mas açúcar, não. Quais são os efeitos crônicos de usar o açúcar em altas quantidades? Os mesmos efeitos crônicos de usar o álcool em grandes quantidades, em termos metabólicos. Quais são eles? Cirrose, né? Inflamação no fígado. Primeiro a gente tem a esteatose hepática. Depois a gente começa a ter a esteatohepatite. A esteatohepatite não alcoólica, no caso de consumo elevado de açúcar, e a esteatohepatite alcoólica, no caso de quem consome álcool. Mas é a mesma doença. E evoluindo desse processo inflamatório, a gente evolui para a cirrose, que é transformar um tecido ativo num tecido fibroso que não tem mais efeito metabólico, não funciona mais. Então, o que é chocante nos dias atuais? A quantidade de pacientes que não consomem álcool e que tem gordura no fígado, né, esteatose hepática, não alcoólica, e vão evoluindo para a esteatohepatite e evoluindo para a cirrose, não para de crescer. Nos Estados Unidos, as indicações de transplante de fígado estão superando em pacientes que não consomem álcool do que os que consomem álcool. Na década de 80, vale lembrar que gordura no fígado era uma doença rara, só em pacientes que consumiam álcool. E quando os pacientes falavam, eu não consumo álcool, o que o médico fazia nesse momento? Ele falava que o paciente estava mentindo, que era impossível não ter gordura no fígado e não consumir álcool. Conforme a gente foi ficando bom em comida processada e esse consumo aumentou desenfreadamente, a gente está encontrando inclusive crianças com esteatohepatite não alcoólica. Desde pequeno, né? Criança a gente pelo menos sabe que não consome álcool de verdade e esses casos não param de aumentar.
Então, gordura no fígado é um indício de que esse consumo excessivo de frutose está causando doenças mais precocemente do que já causou. E isso é um sinal de alerta. O que aconteceu em 1964? O cenário mundial era de caos. A Guerra Fria dividiu o mundo em dois. Se você for hoje em algum profissional de saúde, a grande maioria deles vai seguir rigorosamente o que mandam as diretrizes nutricionais oficiais. Essas diretrizes dizem que nós devemos comer mais da metade do nosso prato em carboidratos. Só para deixar registrado aqui para a posteridade, desde a primeira vez que a gente se encontrou nesse grupo, em 2019, antes da pandemia, para o nosso primeiro encontro de dieta cetogênica, eu falei para vocês que a Organização Mundial de Saúde preconizava o consumo de 65% do valor energético total que uma pessoa consome por dia de carboidratos, e eu não concordava com essa diretriz, e uma dieta com 40% de carboidrato já é uma quantidade muito confortável para qualquer pessoa que gosta de doce e é considerada já uma dieta low carb. Então, só para lembrar aqui, não sei se vocês se lembram disso, mas fazendo a memória aqui, né, de como vocês estão bem informadas já há bastante tempo, não é de agora. Quando elas surgiram, por volta de 1980, menos de 15% da população humana era obesa. Hoje nós sabemos que mais da metade das pessoas no Brasil têm sobrepeso ou são obesas. Mas o açúcar, ele é sedutor. E se ele é sedutor, quanto mais você come, mais você quer comer. Ele vende e as pessoas vão comprar. E se as pessoas compram, então ele é lucrativo. Não interessa mostrar os males causados pelo açúcar. O que se faz é criar uma narrativa para tentar defender o açúcar e continuar vendendo ele para você. We love sugar babies, oh boy, sugar babies, we love sugar babies, wow, they're so young, everyone, they're a happy handful of fun, caramel so delicious, that's why all we wish is, oh boy, sugar babies, wow. They're a happy handful of fun, sugar babies, by Nabisco, makers of Sugar Daddy and Sugar Mama. Existe muito mais dinheiro investido a favor do açúcar, seja através de propaganda de produtos, seja através de pesquisas financiadas, cheias de conflitos de interesse, do que investido em evidenciar de forma clara os perigos dessa substância para a saúde. Existem pessoas com doenças metabólicas causadas justamente pelo excesso de açúcar, que são orientadas a fazer uma dieta com a metade do prato de carboidratos, que se transformam em açúcar no sangue. Por exemplo, gordura no fígado, síndrome dos ovários policísticos, diabetes tipo 2, Alzheimer. Essas doenças e mais uma infinidade de outras são provocadas pelo excesso de carboidrato na dieta. E essas pessoas não são orientadas a diminuir esses carboidratos. Aliás, via de regra, quando a pessoa tem ácido úrico alto, em vez do médico mandar ele parar de comer carboidrato, fala para ele parar de comer proteína. E quando a pessoa tem gordura visceral aumentada ou obesidade, vem a história do consumo de só um fio de óleo, reduz o azeite, reduz a manteiga, não pode castanha, e essa conversa, né, de que o alimento tem muita gordura, como se fosse a gordura, e aí no saco da gordura mistura-se o que é gordura boa com que são essenciais para o nosso corpo, tá? Lembrando que as células, todas as células do nosso corpo são revestidas de uma camada fosfolipídica, uma molécula de fósforo e uma molécula de gordura. Essa gordura pode ser uma gordura ruim ou pode ser uma gordura boa. Então, se a gente come gordura boa, as nossas células são revestidas de gordura boa. Se a gente come gordura ruim e muito açúcar, a nossa célula vai ser revestida de gordura ruim. Então, presta atenção nessa questão, né, da falta de informação e do perigo, inclusive, de algumas orientações médicas.
Existe uma relação bem documentada sobre o açúcar e o risco de doenças degenerativas, como o Alzheimer. Sem desprezar a contribuição genética dessa condição, é possível estabelecer relações entre a saúde metabólica e o declínio cognitivo. O Alzheimer tem sido chamado de diabetes tipo 3, visto que pesquisas têm demonstrado a ocorrência de resistência à insulina também no cérebro. Existe uma correlação muito direta entre maiores níveis de açúcar no sangue, geralmente medido pela hemoglobina glicosilada, e a doença, ou seja, quanto mais açúcar no sangue, maior o risco de encolhimento do centro da memória, marca principal da doença. A boa notícia é que a melhora dos hábitos alimentares, com redução de carboidratos refinados e aumento de gorduras saudáveis, além de nutrientes antioxidantes, pode retardar a progressão da doença e o depósito da proteína beta-amiloide. Mais do que buscar a reversão desse quadro tão debilitante em uma fase avançada da vida, é primordial reconhecer a contribuição da nutrição para a prevenção, sempre associada a outros pilares da vida saudável, como sono de qualidade, gerenciamento do estresse e atividade física regular. Diminuir o consumo de açúcar também ajuda a evitar a formação excessiva dos chamados AIDs, produtos finais de glicação avançada, visto que essas substâncias se relacionam a outras condições ligadas ao envelhecimento. Em quase todas as vezes, 99% dos casos que passam por mim, a primeira coisa que qualquer paciente minha diz é, assim que ela começa, né, a sua jornada saudável e corta o açúcar, ela diz assim, nossa, como a minha pele melhorou, eu estou parecendo mais jovem, a minha pele está mais suave, está mais macia. Isso tudo antes de perder o primeiro quilo sequer. A pessoa nem começou a emagrecer ainda e já percebe na pele as mudanças causadas pelo corte de açúcar. Porque sim, o consumo de açúcar é uma questão que transcende o fator peso, obesidade, gordura, etc. Vai muito além disso. E sim, a nossa pele sofre e sofre muito pelo excesso de açúcar, principalmente com o exagero, no qual a gente é exposto, né, nas nossas dietas modernas. Então fica a pergunta, né? Açúcar envelhece? A resposta é um simples e sólido sim. Açúcar causa envelhecimento. Além de causar uma série de problemas metabólicos, né, antecipando uma série de doenças que talvez as pessoas nem desenvolvessem se não consumissem açúcar de maneira exagerada, como acontece hoje em dia, o açúcar também te faz parecer mais velho. E o responsável por isso é um processo chamado de glicação. Para entender isso não é complicado. A pele é composta por diversas camadas, né? E nessas camadas a gente pode encontrar gorduras, proteínas. A proteína muito conhecida, muito famosa, presente na pele é o colágeno. Acontece que os açúcares eles começam a reagir com essas proteínas, causando uma instabilidade e uma quebra dessas proteínas, ou seja, quebra do colágeno. E é o colágeno que é responsável por manter a pele firme, suave, e quando essa reação acontece, a pele ela fica deteriorada, promovendo as rugas, aspereza, as manchas, etc. Né? É por essa razão que eu não fico surpreso quando uma pessoa corta o açúcar e ela começa a ver o resultado disso no espelho, muito antes de perceber qualquer mudança na balança. A mensagem é simples. Quer parecer mais jovem? Corta o açúcar. Além de ser fundamental ter uma boa ingestão de colágeno, de colagênio, depende do vosso país, na nossa dieta, no nosso dia-a-dia, é importante que esse colágeno, esse colagênio, ele consiga ser absorvido e colocado onde tem que ser colocado, na pele, nas articulações, etc. E a questão é que quando ele é glicado ao açúcar, esse colágeno vai se perder, porque quando existe a glicação, a produção dos AGEs, não é? Vai acabar por desmembrar depois o colágeno todo e o colágeno vai perder o seu efeito, a sua eficácia, criando desnutrição, neste caso específico que eu vos estou a dar, mesmo que a gente tenha um bom consumo de colágeno. Porquê? Porque o açúcar vai impedir o seu normal funcionamento. O mesmo se aplica em tudo. Quando a gente faz um corte na pele, a capacidade de cicatrização, quando a gente tem uma nódoa negra, a capacidade de fechar de estancar aquela hemorragia e de recuperar a nódoa negra, entre diversas de outras funções. Porque também a proteína poderá ter glicação e ser comprometida, e tudo isto é causado apenas por um fator comum, que é o consumo de açúcar. Não sei se fica claro para vocês, eu sei que essas explicações sobre produto avançado de glicação é um negócio complexo, mas isso se resume em perda de função, que eu falo para vocês bastante também, né? Então, na pele especificamente, você tem colágeno. Quando você consome açúcar, o açúcar provoca perda de função do colágeno. Então, aí por isso que a pele fica envelhecida, ressecada e etc. Só que isso acontece dentro do corpo como um todo, tá? A gente tem proteína no cérebro, a gente tem proteína no sangue, a gente tem proteína de transporte, a gente tem proteína no corpo inteiro. Então, o consumo excessivo de açúcar
Por isso que o Alzheimer é chamado diabetes tipo 3, que é uma perda de função cognitiva. Mas a gente tem perda de função como um todo pelo excesso de açúcar. O açúcar ele pode roubar nutrientes, ele pode alterar o meio digestivo estomacal, ele pode prejudicar a absorção de vitaminas e minerais, ele pode facilitar o aumento da excreção, né, desses nutrientes, dessas vitaminas e minerais, e ele pode interferir diretamente na absorção intestinal de vitaminas e minerais. Existem diversas formas de como o açúcar pode causar desnutrição. O primeiro deles é o que a gente chama de deslocamento nutricional. A predileção pelo sabor doce acaba fazendo com que você ingira mais alimentos açucarados e isso faz com que você ingira menos dos alimentos que são mais nutritivos. Além disso, o foco do açúcar vai ser sempre a produção de energia. E o açúcar, né, a frutose, ela faz isso depletando diversos nutrientes, dentre eles as vitaminas B1, B2 e B3. Além disso, a frutose em si, ela precisa de um investimento energético para poder ser aproveitada como fonte de energia. A gente tem também o açúcar podendo ocasionar o que a gente chama de resistência à insulina. Essa resistência à insulina acaba fazendo com que as células tenham menos acesso a esse açúcar, né, menos acesso a combustível, fazendo com que você sinta mais fome e com mais constância. E por último, a gente tem que entender que a frutose também pode causar problemas intestinais relacionados com síndrome do intestino irritável, com doença de Crohn, e isso pode fazer com que você tenha diarreias, e essas diarreias podem fazer com que você absorva menos dos nutrientes. Dessa forma, tudo isso contribui para que, quando você ingere açúcar, você acaba ficando desnutrido. Para cada molécula de açúcar que nós consumimos, o nosso corpo utiliza 54 moléculas de magnésio para conseguir processar esse açúcar. Bom, um dos problemas que eu acho em relação ao açúcar é que, apesar de ele ser considerado um alimento energético, eu considero ele o maior ladrão de energia que existe. Porque sempre que a gente consome alguma coisa muito doce, logo depois vem um efeito rebote e a gente tem uma queda de glicemia. Por quê? É porque é uma resposta fisiológica do nosso organismo que tenta limpar aquele excesso de glicose da corrente sanguínea e quando é feito isso através da insulina, essa glicose que estava lá em cima, logo depois está aqui embaixo. A cada vez que cai a glicemia desse jeito, a pessoa sente sono, sente fome, sente cansaço, se sente irritada, falta de energia. E isso induz a pessoa a fazer o quê? Se alimentar novamente um alimento com alta carga glicêmica. Se olharmos do ponto de vista de inflamação, nós conseguimos observar que a inflamação é algo que faz parte do nosso dia-a-dia, do nosso organismo. Então nós fazemos um treino intenso, nós vamos criar inflamação. Se nós estivermos doentes, nós vamos ter inflamação. Se nós tivermos um acidente, uma pancada, nós criamos inflamação. Mas sempre tudo do ponto de vista controlado, pontual, conforme algo que vai acontecer. E isso faz parte e é o que nos mantém saudáveis e que nos acompanha durante toda a vida. Agora, o que não faz parte é a inflamação causada pelo açúcar. Quando existe consumo de açúcar, ele causa inflamação no nosso organismo. Então, quando nós temos um consumo constante de açúcar no nosso dia-a-dia, e ainda para mais em grandes quantidades, ele vai causar inflamação no nosso organismo. É a inflamação dessa crónica, que deixa de ser pontual, que deixa de ser para recuperação apenas. Não, é a inflamação crónica. E ele utiliza vários mecanismos para isso, inclusive a glicação. Chegou a hora de você ter o lençol de hotel que você tanto sonhou. Esse aqui é o nosso lençol de 400 fios ponto pali. Ele tá... Vocês já ouviram falar dos primeiros 1000 dias de vida? Então seriam os 270 dias da gestação, mais 365 dias do primeiro ano de vida e 365 dias do segundo ano de vida. É considerado uma janela de oportunidades, no qual é possível adotar hábitos e atitudes que vão influenciar o crescimento e desenvolvimento desse bebê. Por exemplo, um ambiente fetal com obesidade da mãe, né, e um consumo de ultraprocessados em grande quantidade, consequentemente de açúcar, é um ambiente que já influencia o feto. É como se esse ambiente já preparasse esse bebê para ameaças futuras, do tipo, fique alerta, se prepare. E essa criança passa a estocar energia extra e aumentar seu percentual de gordura após nascimento. Um outro fator muito importante é se esse bebê vai ser amamentado. Nós sabemos que o aleitamento materno protege contra a obesidade. Mas sabemos ainda que existe uma definição das preferências alimentares, porque alguns sabores experimentados pelo bebê, tanto no líquido amniótico na gestação, quanto no leite, podem influenciar o paladar da criança, né? E o sabor do leite, ele muda de mamada para mamada e varia de acordo com a dieta da mãe. Vocês entendem como já nessa fase podemos definir tanta coisa em relação à saúde dessa criança? Aí aos 6 meses a gente começa a introdução alimentar e a gente recomenda, nós pediatras recomendamos, não dê açúcar de nenhum tipo nos primeiros 2 anos, né? Açúcar branco, orgânico, demerara, melado, mel, xarope de milho, mas... e, além do mais, tem a recomendação da Academia Americana de Pediatria, que fala assim, não dê suco no primeiro ano de vida, mesmo natural. O que a gente vê na prática é que, efetivamente, no primeiro ano as mães se esforçam
né? É como se fosse uma prescrição médica. Aí no segundo ano, elas até tentam continuar. Mas muitas vezes o que prevalece é a alimentação da família, que muitas vezes é precária, né? E quando os pais têm uma alimentação relativamente adequada, chega a avó, chega o tio com um docinho, né? Que mal faz. Afinal de contas, né? Ele está vaguando. E como bater de frente contra uma sociedade inteira que considera normal o consumo diário de guloseimas e bebidas doces? E além da pressão social, a gente tem ainda a questão da indústria alimentar. Nós temos as famosas farinhas de cereais, que na verdade são uma mistura de açúcar, né, e farinhas refinadas de algum cereal, que vira açúcar, e que a mãe acha que não é açúcar, mas é. Então é um açúcar disfarçado. E não adianta fugir para uma versão zero açúcar, porque ela contém maltodestrina, que chega a ser pior do que o açúcar, igual ou pior. Além de contribuir para a obesidade infantil, a gente já pode ver algumas crianças pequenas com resistências à insulina. O diabetes tipo 2, ele leva tempo para se manifestar. Mas se a gente tiver uma criança com 7, 8 anos já com pré-diabetes, ele vai ser um jovem adulto diabético e ele vai ter mais tempo para ter complicações. Então, realmente, a gente precisa se preocupar ainda na pediatria, porque é um momento que a gente ainda tem muito o que fazer em termos de prevenção. A questão do açúcar, no que diz respeito às crianças, já começa na fase intrauterina. Quando a mãe ingere açúcar, a frutose presente nesse açúcar ultrapassa a barreira placentária e chega até o feto. Isso faz com que o feto comece a fabricar mais gordura no fígado e, além disso, essa frutose estimula o paladar do feto, que já se desenvolve a partir da 30ª semana. Então, o açúcar, de uma maneira geral, a frutose, de uma maneira geral, ela está conectada com períodos de abundância que nós tínhamos no passado, no nosso passado evolutivo. Então, o que acontece? Se a gente analisar, a gente tem a alternância das estações, né? Então, nós temos outono, inverno, primavera, verão. As frutas eram presentes no verão, então elas sinalizavam um período de abundância. E esse período de abundância era sucedido por um período de escassez, que é exatamente o outono e o inverno. Dentro dessa perspectiva, tudo que for doce sugere para o indivíduo coma o máximo que você puder, porque tempos difíceis estão chegando. E é exatamente esse o grande problema que faz com que a gente tenha uma predileção pelo sabor doce, né? Se a gente observar, o sabor doce hoje ele é um hábito, um vício socialmente aceito. Ele gera no nosso cérebro um sistema de recompensa, uma região chamada núcleus accumbens. E essa sensação de recompensa, ela é socialmente aceita. Então fica muito difícil para uma criança que tem contato com açúcar em grande quantidade durante a infância se livrar de episódios de compulsão quando ela é adulta. Exatamente porque é um vício socialmente aceito, é um tipo de nutriente, um tipo de alimento que possui um preço muito baixo e ninguém vai te criticar por estar comprando biscoito recheado ou chocolate no supermercado. Eu vou contar um caso para vocês, que eu atendi um menino no posto de saúde de 4 anos, com obesidade grave, e a queixa da mãe é que ele não dormia. Para fazer ele dormir, ela dava uma mamadeira de 250 ml de leite integral, com farinha de cereais e com açúcar. Ele tomava aquela mamadeira, não dormia, continuava chorando, acordando todos os vizinhos, e ela dava mais uma mamadeira, outra e outra. Então, somando mais de 1 litro de leite integral com essa quantidade de açúcar e de farinhas. Assim, na verdade, o que mais me chamou a atenção durante o atendimento era a agitação desse paciente. O quanto ele tinha um comportamento ansioso, agitado, e eu não parava de recordar dos pacientes viciados em drogas que eu tinha tido oportunidade na minha formação médica de atender. Um outro problema na pediatria é a tal da frutose líquida, né? Todo mundo sabe que refrigerantes, sucos de caixinha em pó são ruins, mas muitas vezes as mães ainda acham que suco 100% natural é adequado, é natural. Mas na verdade é frutose líquida em alta concentração e aí vai direto para o fígado, é metabolizado lá, predispõe à resistência à insulina. O que acontece é que, além disso, a gente vai modificando aos poucos o paladar da criança. A criança para de beber água, ela perde esse hábito de beber água. E quanto mais doce, mais necessidade, maior a necessidade de consumir doce, né? Então, isso é uma das principais causas, inclusive, de seletividade alimentar. A criança para de comer alimentos in natura. Então, eu acho que assim, a pediatria tem uma importância gigantesca nesse contexto, porque é um momento que sim, a gente pode começar a prevenir. Our brain is basically hardwired to seek and want these foods, but we're building up a tolerance to them, so we eat more. So we're basically becoming sugar junkies. Como que funciona o Scrum? Basicamente, você vai listar tudo que você tem para fazer, todas as pendências da sua equipe, tudo que tem que ser. A Organização Mundial da Saúde vai considerar uma droga psicotrópica toda a substância que afetar ou produzir alterações na estrutura ou no funcionamento do nosso organismo ou do nosso cérebro, né? Então, ela também vai considerar que essa droga tenha algumas características básicas, como, por exemplo, o indivíduo tentar, né, repetidas vezes reduzir ou parar o consumo dessa substância sem sucesso,
o indivíduo apresentar fortes desejos pela substância, ir atrás da substância, ele fazer o uso continuado, mesmo sabendo que aquela substância não faz bem para ele sabe das consequências negativas, mas ele continua utilizando, e esse indivíduo apresentar redução da capacidade do controle do consumo sobre a substância. Bom, aí o que acontece? A pessoa come aquele alimento doce, né, para restabelecer a glicemia dela, e a cada vez que ela come aquele alimento doce, aquilo libera um prazer enorme para ela por causa da dopamina, porque tem uma produção enorme de dopamina, né, uma liberação enorme de dopamina cada vez que ela come um alimento doce. O açúcar, ele faz isso, né? A gente tem uma liberação de dopamina muito maior com açúcar do que com um alimento natural, de verdade, uma comida, né, natural. E quando vem com gordura junto, essa combinação de açúcar com gordura é hiperpalatável. E isso aumenta ainda mais o prazer, né? Então são aquelas comidinhas assim que a gente não consegue comer pouco, não consegue moderar, a gente não consegue comer aqui só um salgadinho do pacote, não consegue comer 1, 2, 3 bombons, né? Não consegue ficar em 2, 3 bolachas. Então é mais ou menos isso que acontece. Eu digo que esse tipo de alimento, ele hackeia a nossa autonomia alimentar, porque a gente passa a ter muita dificuldade em moderar. Então a gente tem a sensação que a gente é fraco, que a gente não consegue moderar, não tem autocontrole, quando na verdade esses alimentos que não são moderáveis, são alimentos feitos pra gente não moderar. Na língua, o sabor doce ativa o sistema de recompensa no cérebro. É hiperativar o problema. O açúcar adicionado é uma porrada no sistema. Como é muito forte, a gente acaba perdendo o controle. A gente se torna resistente. As quantidades de ontem não funcionam mais hoje. E isso serve para sexo, drogas, até mesmo mídias sociais ou exercícios físicos. Antes da gente entrar no assunto dessa última terapeuta, eu vou interromper, porque gostaria de ouvi-las um pouco. Eu sei que a Sandra já avisou aqui que não vai poder falar porque está na rua, mas Lina, Silvia, Cris, gostaria de ouvi-las. Quer falar alguma coisa, Suemi? Lina. Oi, Cris. Eu estou surpresa e assustada ao mesmo tempo. Muita coisa eu já sabia, mas parece que esse vídeo ele traz assuntos mais pertinentes e mais profundos das implicações do açúcar. Eu já não consumia muito açúcar, mas o que me assusta mais é o açúcar escondido nas outras comidas. Mesmo comendo comida in natura, há riscos, e isso é assustador. In natura, o risco é praticamente inexistente, né? Mas quando a gente vai para processados, aí precisa ficar atenta, né? Eu coloquei ontem no Instagram, e eu vou repetir o print de tela no nosso grupo, os principais nomes dos 50 e tantos que o açúcar tem, porque a gente vai se defender olhando o rótulo das coisas que a gente compra, né, e leva para casa. Se você quiser ver o começo do documentário, ele também, né, o link está lá no nosso grupo. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para mim. Mas a única maneira da gente se defender é com informação. E a gente tem que bater milhares de vezes nessas teclas da informação, porque eu conheço muitas pessoas muito bem esclarecidas que enchem a cara de açúcar achando que estão comendo coisas saudáveis. É lógico que não é o meu papel quando eu sento, por exemplo, com amigos, né, numa mesa, ficar
falando para as pessoas o que elas estão comendo, mas eu confesso que eu me entristeço às vezes olhando, porque são pessoas bem intencionadas em termos de alimentação, são pessoas cultas que têm acesso à informação, mas que não prestam atenção no tanto de açúcar que estão comendo. É o que o rapaz fala no vídeo, a indústria está aí para vender e ganhar dinheiro, eles não estão para nos informar. Então a culpa não é da pessoa, mas é da indústria de alimentos e a gente precisa se armar até os dentes, ou pelo menos até o tanto que a nossa capacidade de prestar atenção consegue. Certo? Lina, quer comentar alguma coisa? Eu só queria falar que estou processando assim, as informações, mas eu acho que você já, ao longo desse tempo, né, já tinha trazido todas essas informações para a gente, então, para mim, assim, não teve nenhuma novidade nesse vídeo, né? Eu acho que eu sei o que eu não devo comer. Eu acho que o problema não é esse para mim. O problema é realmente conseguir não comer, sabe? Aquela questão do vício mesmo, que eu ainda não superei, né? Sei lá, enfim, não consegui me libertar, né? De todo, né? Mas as informações, assim, eu acho que eu já tinha, né? Com tudo que você já trouxe para gente, né? Então é isso, é realmente a questão assim do autoconhecimento de conseguir me libertar, sabe? O Do vício ajuste, por completo. o ajuste fino, sempre lembrando, tá, Lina, eu te falo isso com bastante frequência, a gente gostar de doce é diferente de apetite aumentado para doce. Eu vejo, por exemplo, a minha filha, ela tem um apetite, ela é de doce. Ela é o próprio biotipo. Quando ela nasceu, ela não tinha nem 6 meses, o pediatra homeopata falou, essa aqui vai ser formiguinha. Então, existem pessoas que são mais afeitas ao doce. Quando eu estava ouvindo o documentário ontem, eu lembrei de você e eu fiquei pensando em te perguntar se você faz suplementação de magnésio. Sim, eu comprei aquele que você me falou por causa do sono, né? O Blue Calm. Aí, assim, mas eu não tenho tomado assim todo dia. Eu não sei se o ideal seria assim, tomar todo dia. Mas eu cheguei a Eu tomar. vou te sugerir um outro. O Blue Calm você vai tomar o dia que você estiver mais pilhada para dormir mesmo. Mas eu vou te sugerir um outro, que é o Trimag, para essa questão da metabolização de gordura porque você ouviu que ele fala, né, que na verdade é a mulher que fala que a gente precisa de 54 moléculas de magnésio para metabolizar o açúcar. Ouvi ela falando, sim. Então, vamos fazer uma suplementação de magnésio para ver se dá um apoio. Né? Magnésio é um negócio extremamente interessante para a nossa saúde, que deveria estar muito biodisponível no nosso solo, mas não está. Né? Esteve há poucos anos, quando eu me formei em nutrição, há 14 anos, o magnésio era bem mais presente do que ele está hoje. Enfim, vou encerrando aqui e não sei se vamos nos encontrar na próxima sexta-feira, mas eu falo com vocês durante a semana porque está rolando um encontro super interessante
quer ver? Que no dia 11, né, de março é o Dia Internacional do Combate à Obesidade, e tem uma série de eventos acontecendo, e talvez na sexta-feira eu participe de um desses encontros que vai acontecer na Fiesp aqui em São Paulo. Um debate, né, com vários segmentos e pessoas de saúde, de poder público, políticos e empresários, várias pessoas. Então, talvez na sexta-feira eu não esteja com a gente aqui nesse horário, mas caso eu resolva ou participar online ou participar apenas de parte do evento, aí eu venho às 8 para a gente continuar e terminar esse vídeo, tá bom? Então, um beijo para vocês, excelente final de semana. Agora passou o carnaval, feliz ano novo para todo mundo, né? Agora vai. Beijos. Beijo, tchau, tchau, Samir. Tchau.